Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente? Que a gente passa tanto tempo olhando para fora que às vezes a gente esquece completamente de olhar para dentro de nós. A gente sempre quer saber o que os outros pensam, o que os outros acham, o que é certo, o que é errado, o que esperam da gente. E aí no meio disso tudo fica uma pergunta, tá? Mas e você? O que você quer? Porque parece que desde muito cedo a gente aprende a terceirizar a própria vida, né? A minha mãe acha isso, meu marido quer aquilo, fulano espera isso de mim, Deus quis assim, na sociedade precisa ser desta maneira. E quando a gente percebe, a gente já entregou a nossa vida para um monte de gente. E depois chega um momento que a gente fica reclamando que não sabe para onde que a gente está indo. Só que tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, que são as suas escolhas. Você pode ouvir conselhos, você pode buscar orientação das pessoas que você gosta, você pode conversar, você pode ter sua fé, você pode pedir ajuda, porque isso faz parte da vida. Só que a decisão sobre como você vai pensar, como que você vai reagir, o que você vai aceitar, o que você vai mudar, qual caminho você quer seguir, é sua. É só você que escolhe isso. E sinceramente, isso muitas vezes é assustador, porque é confortável pensar que alguém está decidindo por nós. Tipo, não deu certo isso porque Deus quis assim, foi o destino, foi porque tinha que acontecer. Porque essas coisas trazem um alívio para a nossa consciência, né? Porque se alguém decide por nós, eu não preciso olhar para o que eu escolhi. Mas se você começar a pensar diferente, em vez de você perguntar o tempo todo assim, o que será que Deus quer que eu faça? Você começasse a perguntar o que eu estou escolhendo fazer com a vida que Deus me deu. Se você mudar isso, porque você tem discernimento, né? Você sabe analisar as coisas, você observa, você pensa, você sente, você avalia, você escolhe. A gente tá escolhendo o tempo inteiro, né? E, por exemplo, aqui, você escolheu estar nesse vídeo, você escolheu concordar ou não com as coisas que eu estou falando. Depois que o vídeo terminar, você pode escolher o que você vai fazer com aquilo que você ouviu aqui, porque isso é liberdade, né? Só que existe uma diferença entre liberdade, né, e saber usar essa liberdade, porque você escolher não significa que você vai sair fazendo tudo que você tem vontade, significa que você vai assumir responsabilidade pelas suas escolhas, até porque a gente vive em sociedade. E aí que entra uma das coisas mais difíceis da vida adulta, porque a gente quer liberdade, mas nem sempre a gente quer a responsabilidade que vem junto. E outra coisa que eu acho muito louco na nossa cultura é que a gente é ensinado a colocar as pessoas na frente, né? As visitas sempre ficam nos melhores lugares, deitam nos melhores lugares, comem no melhor prato. Você precisa agradar, olha, você tem que dividir o brinquedo com o amiguinho, você precisa ser bonzinho, você precisa pensar nos outros, você tem que atender expectativas. Só que quando que você cuida de você? Você sempre vai deixando cuidar de você para depois, né? Só que esse depois, ele vai se acumulando, você vai se abandonando aos pouquinhos, né? E aí vai chegar um dia que você vai olhar para a própria vida e aí você vai perceber assim: caramba, né? Eu tô aqui, mas eu não sei o que tá sendo da minha vida, eu não tô comigo. Talvez seja por isso que tanta gente se sente perdida, ansiosa, frustrada, insatisfeita, bebendo que nem louco, porque passou tanto tempo tendo que administrar o mundo externo que esqueceu de organizar os sentimentos, as coisas aqui dentro. E aí é onde medos começam a mandar, raiva começa a mandar, carência começa a mandar, a opinião dos outros começa a mandar e você vai vivendo sua vida no piloto automático. Só que existe uma coisa que só você pode fazer por você, que ninguém mais consegue fazer, é você voltar para você voltar para si mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Não significa que você vai virar uma pessoa egoísta, ignorar o mundo, tá?
Muito pelo contrário, porque a gente vive em sociedade, nós precisamos das pessoas. Amizade é troca, relacionamento é troca, família é troca. A gente cresce com as pessoas, ferro se fia no ferro. Só que existe uma diferença entre você se conectar com alguém e entregar o controle da sua vida para essa pessoa. Você pode amar alguém sem obedecer tudo que essa pessoa quer. De respeitar alguém sem concordar com tudo que essa pessoa fala. Você pode ouvir a opinião do outro sem transformar essa opinião em uma sentença sobre quem você é. Você pode ter a sua fé e não usar isso como desculpa para abandonar a sua responsabilidade. Porque, assim, no final das contas, né, a pergunta que a gente deve fazer é: quem é que está decidindo a minha vida? Ou por que eu estou entregando a minha vida para os outros, uma vida que é minha, né? Sabe por quê? Porque o tempo vai passar, a gente gostando ou não, tá? A idade vai chegar, as coisas vão mudar, o corpo vai mudar, as circunstâncias, os locais vão mudar, as pessoas vão mudar. Porque mudança é inevitável, transformação é inevitável. Só que existe uma parte dessa transformação que depende muito de como você participa dela, porque o tempo passa para todo mundo. E aí a pergunta é: o que você está fazendo com o seu tempo? Porque envelhecer é inevitável, a menos que você morra antes, né? Só que viver nesse piloto automático não precisa ser. Então, talvez hoje seja um bom dia para você parar 5 minutos e perguntar: como que eu tô? Do que eu gosto de verdade? Ou o que eu tô fazendo só para agradar alguém? O que eu aceitei porque me disseram que era certo, que eu tinha que aceitar isso? O que eu escolheria se eu parasse de ter medo da opinião das outras pessoas? E tá bom que nem sempre você vai encontrar as respostas, tá? Talvez você não encontre hoje, né? E tudo bem. Mas só de você começar a pensar sobre isso, a fazer essas perguntas, você já tá trazendo o controle da sua vida para suas mãos novamente. E talvez seja isso que a gente esteja precisando. Viver menos para corresponder a expectativas, né? Aprender a viver mais consciente das próprias escolhas. Porque no final a vida é sua. A salvação é só sua, a vida é só sua, você nasce sozinho e morre sozinho. E talvez esteja na hora de você voltar a morar nessa vida, a viver a sua vida. Pense nisso. Tenha um bom dia.